Eu quero agradecer aos organizadores desse colóquio, que muito simpaticamente me convidaram. Eu queria dizer que raramente organizadores conseguem produzir um ambiente intelectual tão instigante e que eles continuem assim nunca mudem, né? As pessoas às vezes mudam, portanto as pessoas nunca mudem. Eu começo o texto com uma epígrafe do John Cage, que é: o que queremos é o silêncio, mas o que o silêncio quer é que se continue falando. O ceticismo foi inaugurado na escolha e sucessivo abandono de Pirro à pintura, posto ter tomado a tradição que vincula pictorialismo. O que isso quer dizer? Que o pictorialismo tem que ver com a pintura, mas não é esgotado por ela. O cético virou duas necessárias cambalhotas como mensagens ao conceito. A primeira na escolha de uma atividade prática e a segunda na troca pela dimensão compositiva. Isso mesmo, o ceticismo inaugurado por Pirro é possível por tais virados: a escolha da pintura, regime em que a pictorialidade é evidente, e a opção pelo pictórico, posto esse ser, o mais das vezes, do pigmento. Assim sendo, pôde Pirro suspender o juízo aos discursos e ainda vê-los, posto-nos esquivar das imagens produzidas, homólogas que eram na ataraxia qualquer outra. Pirro pode não se perturbar por ver tudo como imagem e cor, e não confundi-los com o pigmento, muito embora esse tenha sido índice para a visão com juízo suspenso. Isso para não dizer que se divertia lendo os versos de Homero e os emulando teria recebido 10.000 moedas de ouro do Alexandre da Macedônia, misturando em si os seus gostos e praticando a pictorialidade da poesia. Esta lição de Pirro foi, direta e indiretamente, aprendida pelos modernos, que puderam fazer da passividade pictórica um meio não apenas de perceber as aparências, mas também de construir imagens. Se Pirro ensina a ver, imperturbável, desde a pictorialidade, os modernos céticos desenvolveram um modo de habitação, no perturbável, e de acréscimo de objetos ao plano pictórico. O certo é que a consciência da possibilidade de acréscimo do objeto não foi tirada da turbante. Foi necessário desenvolvê-la na atividade descritiva, numa certa medida, manter-se descritivo, inclusive, pelo evitamento ao dogma, seja pelas paisagens de Montaigne, os retratos de Bailey, ou a impureza do abstrato de Hume. Pode-se dizer que o cético moderno fez da pictorialidade um operador, ainda que tudo seja cor, como Pirro demonstrara. Afastando o invisível e o infinito, é possível entender como imagem até o discurso filosófico, aquele que na perturbação visa apagar os seus rastros pictóricos. É possível habitar também a perturbação para descrever a sua lógica, e depois, pelo operador de pictorialidade, mostrar a composição de cor a qual está submetida. O cético moderno não é produtor de uma simples filosofia, mas de uma filosofia a partir da cor. É a perspectiva pictórica nela que permite ao bom David descrever as relações filosóficas como modos de fazer, sem a elas aderir ou rejeitar completamente. Na verdade, cabe perceber que semelhança, identidade, espaço-tempo, contiguidade, qualidade, contrariedade, causa e efeito não esgotam as relações filosóficas e, se percebidas na comparação com outras formas de relacionar imagens, poderão ter os seus pressupostos contestados e suas virtudes bem compreendidas. É a perspectiva pictórica, nela, que permite perceber o limite da identidade, ou o objeto idêntico a si mesmo, concebê-lo. Justifica-se apenas em algumas circunstâncias, mas a identidade consiste numa forma de desatenção. Se a experiência é levada a sério, a relação de identidade tem o seu limite contestado, devendo ser compreendida como uma forma de perceber objetos desde um estudo distraído. Se o momento nos exige levar a imagem à sua gravidade, o idêntico deverá ceder espaço ao distinto. A cegueira deverá se submeter à visão. Se a experiência mormente induzir-nos ao juízo geracional acerca do surgimento de novas imagens, a operação de suspensão pictórica retorquiria pela prevalência do produtivo, de tal forma mostrar a geração e a identidade como espécies de inteligibilidade indulgente, mais uma vez, como exercícios filosóficos dispersos. O cético, nessa tensão, surge como um pensador concentrado.
Ele atenta para a imagem e a sua composição. Espera em que o movimento é produzido também pelo exercício construtivo de acrescentar formas à experiência, num certo sentido, de instituí-las. Por essa razão é que desejamos definir uma afinidade entre o ceticismo e a poesia, em especial a maturidade construtiva do ceticismo de Hume associada à compreensão do objeto poético. Poderia valer diretamente das hipóteses pictóricas desenvolvidas pela vanguarda russa no início do século XX, ou dos enunciados construtivos da poesia brasileira na segunda metade do mesmo século. Mas não é o objetivo, ainda que nele se esbarre. O que deseja é apresentar elementos de desenvolvimento da homologia entre as práticas do ceticismo e as da poesia, de modo conceitual, mostrando-as como atividades por excelência da imagem, em virtude da extrema consciência acerca da natureza pictórica da experiência. Tanto o ceticismo quanto a poesia não tomam as representações em seus próprios termos e movimento. Ambos dão um passo atrás para permitir que entreguem a composição. Os pontos aprendidos pelo ceticismo e pela poesia são aqueles aplicáveis ao processo de construção dos objetos da experiência. E por isso a suspensão pictórica é relevante, para impedir tomar os processos pela experiência. Um não se confunde com o outro. A experiência é o que permite o processo, e este é escrito com elementos daquela. Hume diz: os poetas criaram o que chamamos de sistema poético das coisas, e, embora nem eles mesmos, nem seus leitores creiam nesse sistema, ele costuma ser considerado um fundamento suficiente para qualquer ficção. A despeito do fato dele pensar na poesia clássica, parece que a verdade do nosso argumento já se mostra. A poesia, por ser capaz de perceber a ordem das coisas, é capaz de propor uma ordem poética. E se o interesse não for o deslocamento com relação ao plano, mas com ele se mesclar, e se algum desses incidentes for objeto de crença, considerar força e vividez a todos os outros com que esteja relacionado. A poesia poderá ser compreendida com a percepção da ordem e o acréscimo de objetos. Nesse sentido, é necessário investigar a natureza da poesia enquanto prática de acréscimo de objetos pictóricos, sob uma perspectiva humeana, atrelada aos modos de percepção da experiência do ceticismo, para, então, indagarmos num segundo momento se devemos aproximar ou afastar a poesia da filosofia. Uma característica do poema é que ele nos diz muitas coisas. E apesar de poder ser estruturado sob regras bastante rígidas, ou se admitimos que o poema sempre segue limitações, mesmo se não declaradas ou explícitas, ele raramente se restringe às regras recomendadas para o dizer. E mais raramente ainda, realiza todas aquelas exigências de um filósofo da linguagem para um evento proposicional. Assim, seria tentador aproximar o ceticismo da poesia pela perspectiva da metáfora. Se fosse dessa forma, poderíamos dizer que da antiguidade até hoje, nos devidos momentos de suspensão, os céticos tomaram os discursos sobre a verdade como metáforas a serem descartados. De tal forma que os modernos, de tanto habilitar essa prática, acabaram por aprendê-la, o que faria do cético um metafórico mais cuidadoso. A mesma coisa para a poesia. Ela, na verdade, não nos diria nada, apesar de nossa impressão, mas, acostumada que estaria ao metafórico, seria capaz de nos entreter na proporção da natureza inofensiva atribuída às suas imagens. Dessa forma, haveria uma minoridade cética por ser incapaz de se enganar com as suas próprias metáforas, e uma poética, pela capacidade de veicular a si mesma como regime do nem verdadeiro nem falso. Todavia, parece-me que a questão é justamente o inverso. O cético, como poeta, por perceber o aspecto pictórico da experiência, toma-a sempre em sua concretude, o que faz com que, para ele, não existam metáforas, mas imagens formadas em cores com eficiências distintas. Pois bem, o cético e o poeta buscam um momento em que a imagem se quebra, não por confiar nela, mas por não aderir a mais nada. Os céticos são os acostumados à imagem. O momento em que a linguagem se parte, evidenciando-se apenas como o corpo sobre o papel, sobre o plano, ou em que a gagueira demonstra que falar não é mais do que som, e este nada mais do que ritmo, ponto atemporal, notado ou não, não importa. Momento em que o corpo realiza posições anti-anatômicas, mostrando-se como forma e movimento, etc. A poesia tem feito, tanto para a compreensão do ceticismo humeano,
Basta pensarmos na demonstração da homologia entre imagem e escrita no lance de dados de Mallarmé, ou, de um modo menos intenso, nos caligramas de Apollinaire. O mesmo princípio de quebradura da imagem e evidenciar a sua composição está presente no Finnegan's Wake de Joyce e no que é pressuposto pela virada pictorialista, o preto sobre o branco ou branco sobre o branco dos quadrados de Malevich. Podemos dizer que Malevich e os poetas que lhe acompanham demonstram um princípio da redução humeana. Não há invisível, não há vazio, e o menor átomo de materialidade é portador de cor e com ela se confunde. Como nos propõe Gibson, ainda temos dificuldade para saber por que a sentença Julieta é o sol é verdadeira. Mas podemos entender que não é apenas porque conhecemos as circunstâncias de quando ela pode ser verdade, que seria o caso quando, ao tomármos-la como metáfora, atribuiríamos uma exigência indolente acerca de sua referência e a perceberíamos como verdade de mentira. A essência poética de tal sentença se deve à tomada de sua presença como concreta, ou seja, um problema pictórico novo é postulado quando a poesia dá existência material para Julieta Sol. Ora, a metáfora existe onde não há problema, quando algo é imediatamente compreendido, quando perfeitamente anatômico, um texto em prosa corrente, uma representação figurativa, a imagem e todo o resto está lá, mas vê-la não importa. Se compreender é ponto de partida, a imagem e sua composição se tornam excessivamente relevantes para a situação que, na verdade, exige de menos. Nesse sentido, é que podemos dizer que a concretude poética, por evidenciar a natureza pictórica da linguagem, em homologia que está com a imagem, tem a compreensão como ponto de chegada e a verdade como partida. Pode-se conhecer cada palavra e cada metáfora de um poema, e isso não oferece tanto. O processo de compreensão começará quando ele for tomado como objeto pictórico e não como um conjunto de metáforas e palavras, quando se puder ver a imagem nele, e ele como imagem. Um poema, independentemente da sua qualidade, sempre tem sentido, apenas sentenças podem ser sem sentido, mas não as imagens. Apenas sentenças podem ser sem sentido, mas não as imagens. Uma contribuição evidente do ceticismo de Hume para a compreensão da natureza de um poema concerne ao trabalho da imaginação. Basicamente, para entendê-lo, é preciso, sob percepção pictórica, seguir a trilha do imaginado, da imaginável. No que concerne ao esforço de redução, procurar as alterações de linha, ponto, traço e quadro, ou, no que se refere aos elementos referidos, o deslocamento das associações de ideias, as semelhanças, as contiguidades, as sugestões de causa e efeito, até mesmo o equilíbrio da crença causal sugerida. Por certo, o sentido de um poema não pode ser esgotado, e mesmo um acúmulo cultural crítico, a induzir formas de aprofundamento do gosto, não pode impedir novas direções, até mesmo mudanças bruscas na interpretação. A principal diferença entre o poema e a experiência, tout court, é a extensão. O poema se encerra no momento em que o poeta diz, naquele em que se percebe convicto de seu término, e por isso o poema é sempre entregue, mesmo quando encontrado por acidente. O poema é menor do que a experiência. Parece lícito dizer que a simpatia corre por dentro do poema, como faz com qualquer imagem. Num primeiro momento, como a experiência em seu todo, a aproximação com o objeto poético se deve a uma espécie de conforto. Ele está lá fora, distante, não oferece qualquer risco à identidade pessoal. A relação com ele poderá ser exterior, de modo que o acesso curioso à intimidade possa se dar em bases nitidamente contratuais. Se a experiência corrente se mostra avassaladora e imprevista, uma sorte de contatos e marcas é capaz de nos orientar ao afastamento com o que é desagradável, fustigante, que nos deixaria em posição vulnerável, menos nós mesmos e mais a experiência. E a primeira aproximação com a poesia nos leva a crer que podemos reproduzir com mais eficiência tal mecanismo, posto o poema ser menos experiência do que experiência. Na experiência comum, poderíamos dizer que aprendemos a nos desviar do aspecto imprevisto da simpatia, até que somos surpreendidos vulneráveis
e a virtude moral de nós se encarrega. Mas a expectativa com relação ao poema é que obteremos o que gostaríamos de ter de experiência e não tivemos. Que dessa vez tudo dará certo. No começo, o poema é um outro, e nada acontece. São só percebidas metáforas e falta de sentido. Obtém-se o que se esperava da experiência e não da experiência do poema. Não se obteve um sentir sem sentir. É nesse momento que qualquer leitor de poesia se torna um cético, mesmo sem nada saber de ceticismo. As letras se fazem em forma e cor. Os traços, as linhas e os pontos assumem frequência notacional. Maiúsculas e minúsculas querem dizer mais do que início e próprio, etc. Desaparecem as paixões outras e restam apenas paixões minhas. O ardil da simpatia, de não nos permitir prever quando o outro se fará a nós mesmos, de não nos permitir calcular a distância segura, de fazer o distante perto. Tudo isso a poesia faz, e ambivalentemente, cada vez mais, qual mais o gosto nela nos aprofunda. A poesia é relevante para o ceticismo por sua pictorialidade, e por essa razão, este é útil para a compreensão daquela. Uma pleiade de acasos bem-vindos promove tal aproximação de modo tão estrito que parece que a separação entre ceticismo e poesia é fortuita. Se nos for permitida alguma paranoia, diremos que a separação se deu pelos conflitos para os quais o ceticismo se permitiu ser arrastado no mundo contemporâneo, pela necessidade, em tal contexto, de deixar o pictórico na forma e dizer de modo sistemático e documental e, depois, pela sua captura pelo discurso acadêmico, na acepção comum, em sua resistência ao enunciado poético, aliado ao processo de ter o poema como peça de louça, objeto curioso, mas desprovido de capacidade de intervenção intelectual. A moralidade, a política e o conhecimento produzidos pelo poema, em movimento estranho ao esclarecimento escocês, são, até mesmo pelos próprios poetas, desautorizados como pensamento filosófico. Apesar das evidentes confluências, a trajetória do ceticismo restou mais aproximada do estilo filosófico do que do poético, muito embora os céticos não tenham se furtado a desenvolver a pictorialidade de seus enunciados filosóficos. Claramente, o poema é uma alternativa ao esporte diafônico da filosofia, posto não ser predicativo, mas, sobretudo, aditivo em seus atos de fala, incorporador de peças num plano disponível ao pictórico. Ao invés de dizer que A é B em C, o poema diz A e B em C. Aquilo que o poema diz aparece da soma dos seus elementos na circunstância do plano pictórico fracionado. Essa ação é composta pelo poeta, mas dela ele não tem controle completo. De modo um pouco mais grave ao presente, na falta de domínio intrínseco em tudo o que dizemos. Parte da moralidade intrínseca ao poema se dá pela sua impossibilidade de estabelecer precedência sobre o enunciado. Tudo é composição, mas apenas o poeta abdica da pretensão de dizer o sentido da soma, para se concentrar no acúmulo. Esses elementos estão claros nos escritos dos céticos. Antes mesmo de qualquer virada poética, Montaigne se vale do ensaio para fazer da enunciação pictórica. Ele pode interromper os sentidos, uma vez que os ensaios são imagens que se associam em si. Inegavelmente, os ensaios são, na perspectiva que oferecemos, uma peça de prosa poética. Bailey se vale de estratégia parecida. Ele, se nos remetemos à cuidada diagramação e escolhas tipográficas do dicionário histórico crítico, escreve, em aparência, por blocos compostos de letras. Um deles é o texto principal, outro nota de outra natureza, e daí por diante. O resultado é uma página um tanto complexa e de harmônica disposição, em que o leitor precisa fazer os olhos passearem e um tanto escolher a rota que deseja privilegiar. Tal emaranhado visual costuma ser descartado e simplificado nas iniciativas editoriais mais novas com o espírito do Bailey. Ele é importante para conferir a densidade ensaística do verbete, porque o sentido do texto é composto também na decifração da página e na roda de leitura. Nisso o texto funciona como oferta visual em que sentidos surgem por associação.
A escrita de ensaios ou de verbetes, nas acepções que foram se perdendo, é o mais próximo que se pode chegar de escrever poemas. Na prática, com as imagens reconhecíveis, percebe-se que Montaigne oferece mais amplas, em paisagens externas ou internas à alma, em cenas citadinas, nos conjuntos de rostos, nas transições entre formas de vida, nos diferentes homens se fazendo por diferentes caminhos, etc. Bailey, não obstante, usa o verbete para pintar retratos de filósofos ou de conceitos. Se por um lado possui espectro mais simples, por outro, os verbetes podem ser associados por semelhança de família, como Maquiavel e Spinoza, ou mesmo por provocação, como ateísmo, Paulo. Não seria demais afirmar que a prosa poética, no sentido mais tenso, como adquirido em Lautréamont, por exemplo, deriva sua possibilidade de tais iniciativas céticas com a linguagem e a forma. Hume, contudo, é o pensador mais completo em tal prática, apesar de ser também o mais comedido. Pois, além de largamente praticar a prosa ensaística, com exceção talvez da sua história da Inglaterra, ele teria invertido o sentido pela qual se investiga a imagem. Ao invés de tomá-la pronta, em imagens mentais consolidadas, esculturas, pinturas, metáforas, etc., acompanha o seu modo de formação, desde a dinâmica compositiva, em impressões, até modos mais evidentes, como na associação de ideias. Ao escolher tal percurso, acaba por esclarecer primeiro dinâmicas mais simples, porque com menos elementos, mas mais complexas, porque difíceis de serem percebidas, em que imagem é tomada ainda não estabelecida, quebrada, com seus referentes não inteiramente estratificados, para depois abordar as que se consolidam como crenças, instituições, etc. Não é à toa que o pensamento da imagem contemporânea, mesmo nas acepções que incluem reprodução técnica, como a fotografia e o cinema, sente-se tão confortável com o que poderia ser chamado o modo fotográfico, ou mesmo cinemático, do pensamento do Hume. O bom David realizaria algo que seria retomado apenas pelo construtivismo, das vanguardas russas e pelo concretismo. Tratar-se-ia de uma narrativa sobre a experiência, paisagens, retratos e abstratos, que se compõe a partir da pictorialidade mínima, dando novo sentido ao mínima sensibilia, ou, em outras palavras, o fato de que o ponto e a cor precedem as imagens, sendo, portanto, formas elementares dessas ou imagens menores. Como quem diz que não se controla o sentido da imagem, porque não se domina nem suas formas elementares, de onde a futilidade das pretensões predicativas, posto anuladas nas adições. A responsabilidade do cético com a enunciação e suas inibições é vivida desde a percepção dos elementos mínimos da imagem, desde o ponto e a cor. A partir dessa convocação pictórica, é que o cético se põe a investigar as condições pelas quais ponto e cor são percebidos. Trata-se do necessário para a aquisição de elementos da experiência para a enunciação poética. Os efeitos políticos são principalmente percebidos pela viabilização de que tal tipo de pronunciamento seja possível, na variabilidade social que implementa. Hume os vê da seguinte forma. 1. A delicadeza da paixão é acompanhada de um custo, o da vulnerabilidade. Hume julga que há uma relevante diferença entre essa e a delicadeza do gosto, mas nos parece existir complementaridade. A delicadeza da paixão ele vê feita de contentamentos vívidos e dores pungentes. E, como os grandes prazeres são mais raros do que as sombras, poderia ela ser tida como para ser lamentada e remediada, muito menos desejada que a frieza e o calmo temperamento. A relação entre as duas, parece-nos, é de cura. A delicadeza do gosto, a apreciação das obras de arte, a sabedoria para selecionar as companhias e as leituras, por fim, faria com que o sensível trocasse suas antigas frustrações por esse novo mundo. O gosto cultivado curaria ao apresentar prioridades. E me parece crer, em uma primeira apreciação, numa delicadeza sem custos. Podemos, contudo, lê-lo de outra forma, de modo a termos mais coerência na enunciação poética e suas virtudes políticas. Hume diz que a delicadeza do gosto faz com que, diante de um poema ou de um quadro, o sujeito se permita ser tocado em toda a sua sensibilidade. Uma boa conversa, noutras,
é o imenso prazer. O gosto poderia ser aprofundado por esforço, e nisso dotaria o seu portador de incomum elegância de sentimentos, ausência na regra da humanidade, tornando identificável pelo apreço à tranquilidade e pela emanação de agradável melancolia. Hume afigura-nos não crer profundamente numa distinção entre delicadezas. A primeira razão é que a rudeza também desorganiza um homem de gosto, independentemente da sua habilidade de se abrir e fechar ao mundo. Por mais hábil que seja, selecionando boas companhias, o descompasso por sofrimento, em virtude de alguma grosseria, não pode ser evitado. Confinar-se à companhia e conversação com poucas pessoas traz consigo uma forma de pretensão que aumenta a exigência sobre elas. Nada mais plausível, além do mais, se as formas de delicadeza fossem realmente tão distintas que a pessoa de gosto se expusesse bastante para extrair mais de uma maior gama de experiências, ao invés de se limitar ao aprofundamento em algumas. Saber distinguir seria um estímulo a encontrar o sumo em vários lugares. Ora, não é equivalente ser cultivado e ser sensível. O homem de gosto precisa ser mais sensível do que cultivado, e não necessariamente é preciso que seja cultivado. A delicadeza do gosto deriva da delicadeza da paixão, e uma forma de lidar com ela, mas sem nunca extinguir suas questões. Há sempre um custo no gosto, porque o aprofundamento inaugura formas imprevistas de vulnerabilidade. Trata-se, então, de experiência arriscada. Então, por que alguém enveredaria em uma vida de gosto, se ela inaugura ainda mais dificuldades? Porque o aprofundamento do gosto na experiência permite que distinções sejam feitas, de modo a haver discernimento sobre o belo e o bem, requisito, parcial pelo menos, para ser capaz de produzi-los, nem que seja por incentivo. Isso nos dá prazer. E esse prazer não é extinguido pela inauguração de novos modos de descontrole e fragilidade. Afundar-nos na experiência dá prazer e dor. O sentimento virtuoso ou paixão produz prazer, mas não se nos chega por causa disso. E tenho prazer em fazer o bem ao meu amigo, porque eu o amo, mas não o amo pelo bem deste prazer. As delicadezas existem por amor à experiência, por que não teriam também que ter que ver com a dor? Aquela doce melancolia do gosto é a mesma dor da delicadeza da paixão e é dela dependente. Dor e prazer não possuem naturezas distintas, mas intensidades e localidades variadas, além de poderem se misturar. Um sentimento um pouco mais intenso pode se tornar um saudosismo doce, a preencher os dias, e repleto de boa presença, ou mesmo numa experiência dilaceradora. A sensação de dor, diante de algo que a torne mais intensa, pode ser tornada excruciante, ou num prazer sem precedentes. O coração aprova ser naturalmente movido e afetado. Isso quer dizer que a dor e o prazer se sucedem e se mesclam por distintas intensidades em suas respectivas sensações, sendo impossível dizer qual está naturalmente ligada à moderação e qual ao excesso, concedendo, na verdade, às regiões da alma em que se estabelecem. Uma sensação sutil que nos remete a algo já sofrido é o suficiente para desencadear dor sem precedente, e o aumento poderia significar o nosso desejo de morrer, mas também pode levar a superá-lo por completo. O mesmo do outro lado, mais prazer nem sempre redunda em mais prazer. A verdade que podemos extrair, além daquela que concerne as sensações serem modificadas pela intensidade e pelo remetimento das ideias em nossas almas, é que a ambivalência é definidora de nossas paixões. Se Hume se desvia da ambivalência na caracterização das paixões no livro 2 do tratado e na sua dissertação sobre as paixões, pois o mesmo não pode ser dito ao encaminhamento dos ensaios aos quais nos remetemos. Uma arte como a poesia desnuda princípio tão comum na experiência, um pouco maior do que eu imaginava, eu vou terminar nesse parágrafo. Desnuda um princípio tão comum da experiência. Isso porque a arte poética, tal como lida com a experiência, é como mais madura na proporção em que compreende a ambivalência. O mesmo não pode ser dito sobre o teatro. Ele apresenta seu sucesso no comparecimento de uma boa representação. Para mais,
Pode até mesmo romper com os limites da representação, dando ensejo a um acontecimento real, ou mesmo tornando explícito o fato representacional, porém não consegue abandonar a cena como um duplo da vida, mesmo quando se interrompe diante do dramaturgo, para dar lugar à performance. Não importa, a cena estabiliza a ambivalência porque é uma cena. Por não oferecer a ficção como conforto, a poesia pode veicular a ambivalência em estado quase puro, fazendo-a, nesse aspecto, pelo menos, uma das experiências mais próximas da política. Mesmo a poesia épica é mais sobre a lírica do que sobre acontecimentos. Sim, algo semelhante transcorre com a música e com a pintura abstrata, mas despertam paixão sem ambivalência por não terem referentes. Uma imitação é sempre agradável e, por essa razão, viciosamente, busca-se traços representacionais na vida política, sobretudo na democrática, porque isso nos faz acreditar que temos menos responsabilidade. A poesia não é assim. Ela mantém a ferida ambivalente aberta e explícita. Obrigado, eu vou encerrar por aqui. Obrigado pela atenção. Perguntas? Bom, eu tenho uma. Na verdade, tenho uma e uma provocação. Eu achei sua conferência deliciosa, como todas as últimas que eu vi. E eu tenho o privilégio de ver muitas. Eu queria fazer uma pergunta sobre o começo do seu texto, um esclarecimento, na verdade, pedido de esclarecimento. Em algum momento você faz uma espécie de introdução, depois você fala sobre operador de pictorialidade, e a partir disso você desdobra o que me pareceram ser exemplos de efeitos desses operadores, ou operador, no singular. E depois você destrincha um pouco esses exemplos e tudo mais. O que eu não entendi é o que seria um operador de pictorialidade. E uma subquestão dentro disso é como que esse operador que eu não percebi claramente qual seria, como que ele opera de fato, não os efeitos dele, mas como ele opera em dois âmbitos que você nos convenceu que não são tão distintos assim, que são os âmbitos da filosofia, da tradição cética e da poesia. Isso é uma coisa. A outra coisa, se der tempo, como uma espécie de provocação, já que você menciona o teatro no final do seu texto, veja bem, eu estou acompanhando já há algum tempo esse seu trabalho com relação à pictorialidade, etc. E eu estou convencido dessa sua proposta, mas é muito menos contraintuitivo, do meu ponto de vista, relacionar, se você quer escolher uma arte em termos de política e de ação, relacionar o ceticismo com o teatro. Por quê? Eu estou pensando em Sexto, né, inevitavelmente, e você tem aquele topos da tarda antiguidade, num contexto no mínimo controverso para filósofos sob imperialismo romano, em que eles são expulsos, outra hora são aceitos, outra hora são convidados, etc. Então você tem esse topos do disfarce, da farsa, da atuação, que aparece não só no ceticismo. Na verdade, no Sexto ele não aparece explicitamente nesses termos, mas aparece em Epiteto, por exemplo, também aparece em pensadores do primeiro cristianismo, mas em Sexto, talvez aquele tópico dos 4 pilares da vida cética possa ser relacionado a isso. O
que é agir como um homem comum? Talvez seja uma farsa. Também podemos pensar nisso com relação à piedade, conservar a piedade, e aí nos remetendo a contra os lógicos contra os físicos, perdão, quando ele fala sobre a relação do ceticismo com a religião, e mesmo depois enquanto os gramáticos e contra os retóricos com relação à linguagem, usar a linguagem dos homens comuns. Você funciona como um homem comum, mas para isso você precisa meio que entender o que é ser um homem comum e vestir esse personagem. Então, uma coisa que para mim parece menos contraintuitiva. Queria que você explorasse um pouco isso, se for possível, essa relação do ceticismo com o teatro. Falar um pouco mais sobre isso, que foi interrompido um pouco precocemente por conta de tempo. Eu tenho uma questão também, mas faz agora ou depois? Pode. Sabe? Se você não se incomodar, você eu não me incomodo minimamente. Não, porque eu anotei. Essa nota aí. É bem simples, a questão é mais para o lado da poesia, né? Eu assisti uma entrevista do Haroldo de Campos há algum tempo e um entrevistador, de uma forma um pouco provocativa, perguntou se ele via, se tinha interesse na poesia da Adélia Prado. Acho que era a Adélia Prado. E ele saiu com a resposta de que ele sugeriu que não teria um interesse tão grande porque o interesse maior dele estava no tipo de poesia em que a concreção era explícita, o aspecto concreto do poema. Né? E eu fiquei pensando nisso quando você abordou o problema da poesia, que, não sei, para mim ficou de uma maneira um pouco ampla. E a pergunta é bastante direta. Eu queria saber se você vê alguma forma de poesia, alguma tradição poética que oculte a sua pictorialidade, quer dizer, que de alguma forma se afaste, tente afastar a possibilidade de uma interpelação cética, como a que você mencionou. É isso. Obrigado, Brito, Mano, pelas questões. A primeira, o que é o operador de pictorialidade, né? O que é isso? Na verdade, é só um outro nome para a suspensão do juízo, mas tentando ressaltar na suspensão do juízo isso que eu julgo interessante nela e que me parece ser uma chave de leitura dela, que é que o cético, quando suspende o juízo, ele para de ver, ele suspende o juízo e ele suspende a, digamos assim, razão proposicional dos enunciados, para falar um pouco como a sessão de manhã, ou quando ele suspende o juízo, as pretensões que os filósofos têm acerca do que é, ele começa a assistir em ataraxia a pictorialidade dos discursos, a pictorialidade do mundo. Ou seja, ele começa a ver as coisas não pela pretensão que se tem acerca delas, nem mesmo estabelecendo o enunciado de ver as coisas nelas mesmas, mas ele vê alguma coisa. E aí o que ele vê? Né? Ele vê a cor das coisas, vê a forma das coisas, vê, no caso da linguagem, o fato de que a linguagem também é feita de forma e de elementos pictóricos, elementos, digamos assim, de composição, tal como se percebe em outras dinâmicas. Então, o uso dessa expressão operador de pictorialidade seria, na verdade, nada mais, nada menos do que conceder uma cor especial ao que eu julgaria interessante na suspensão do juízo. Então, o cético, quando suspende o juízo, ele consegue ver, por assim dizer, elementos mínimos, elementos de composição. Então ele não percebe uma distinção específica, uma distinção, sei lá, de substância, entre
entre os seres naturais e os discursos filosóficos, por exemplo. Entre a água e a água que eu falo. Percebe? Ele percebe esses dois entes como entes compostos, esse é o ponto. Ou seja, ver as experiências, ver os seres, ver os enunciados sem pretensão é ver essas dinâmicas naquilo que lhes é compositivo. Então, o operador de pictorialidade serviria para isso, né? No que diz respeito ao tipo de tecné, né? Qual das tecnai representaria melhor o ceticismo? Eu gosto dessa dinâmica da pintura. Por quê? Porque a pintura é mais esvaziada, né? Ela está mais próxima do mínimo do que o teatro, por exemplo, ou outras atividades. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que o ceticismo tem muito a ver com atividades artesanais. Então, entre o físico teórico e o sapateiro, eu acho que o cético está mais próximo do sapateiro do que do físico teórico. Então, comparativamente ao dramaturgo, o dramaturgo, ele representa situações assemelhadas, pelo menos, às situações que se percebe na vida. A pintura, ela faria uma coisa parecida, mas numa dinâmica em que os elementos mínimos seriam mais explícitos. Então, não me preocupa, evidentemente, que o cético, em alguns momentos, ele procede como um dramaturgo, né? Quando ele se aproxima de um dogmático, falando de maneira assemelhada a ele, de certa maneira, é uma consciência dramatúrgica do que está acontecendo, e ele se compõe dramaturgicamente com isso. Mas me parece que o que é distintivo no cético é de que mesmo quando ele encena, mesmo quando ele dissimula, a dissimulação dele se dá por uma atenção explícita aos pigmentos que compõem essa encenação, ou seja, os elementos mínimos que estão nela. Então, para o cético, em Juízo do Suspenso, a encenação ela é mais pintura do que drama, esse é o ponto. Percebe? Ela se mostra mais como pintura do que drama. Então, nesse sentido, eu diria que a pintura, como a dinâmica representacional da pintura pode ser esvaziada, de tal maneira que a pintura pode ser simplesmente um pigmento, né, uma gota de alguma coisa, a pintura ela não sofre a distração que o drama traria, porque o drama precisa da caracterização das pessoas, da caracterização das situações, e precisa de uma tensão ambivalente entre as pessoas, né? Então, me parece que o cético não se aproximaria da dramaturgia como um dramaturgo, ele se aproximaria da dramaturgia como um pictorialista, esse é o ponto. Então, por exemplo, me parece que a pintura e a poesia estão em relação mais próxima do que a pintura e o teatro, por exemplo. Mas, evidentemente, que existe uma passagem da pintura para a poesia e para o teatro, né? Para o drama de maneira geral. Então, digamos assim, numa forma menos elaborada, mas entretanto mais sutil, onde o gosto é mais elaborado, quando as preocupações terapêuticas elas são menos pronunciadas, parece que a atividade do dia a dia do cético ela se prende mais nessa complementaridade entre a pintura e a poesia do que propriamente o drama. Porque o drama envolve imiscuimento, percebe? E o fato é de que se o cético consegue se imiscuir com qualidade, é porque ele se aproxima do drama da maneira como o dramaturgo não se aproxima. Ou seja, ele se aproxima do drama pelos elementos pictóricos e pela complementaridade poética que esses elementos pictóricos implicam, né? Então seria por onde que eu te responderia. Eu acho que há formas artísticas, sim, em que os elementos formais são simulados, né? Acho que sim. Mas eu acho que eles estão muito mais aproximados, por exemplo,
por exemplo, dos elementos narrativos, né? Ter elementos narrativos pronunciados, isso vai um pouco na direção do que eu disse para o Brito. E quando os elementos narrativos são pronunciados, quando o elemento dramático está pronunciado, digamos que o efeito que ele produz tende a dissimular, por assim dizer, os elementos pictóricos, né? Tende a dissimular os elementos pictóricos. Isso não quer dizer que eles não estejam ali. Então, para que uma poesia não seja uma poesia explicitamente concreta, para falar um pouco como Haroldo, é preciso haver uma espécie de grau de desatenção. Percebe? Eu preciso estar envolvido com um certo efeito passional que a narrativa produz, a ponto de que eu, distraidamente, paro de me preocupar com os elementos formais que estão nela, os elementos compositivos, e me deixo subtrair pelas dinâmicas ficcionais. Então eu poderia dizer assim que seria um equívoco tomar, por exemplo, a poesia épica como uma poesia em que os elementos céticos não estão pronunciados. Me parece que a poesia épica, os elementos céticos são pronunciados. A questão é como você a vê. Se você a vê em função da dramaturgia que ela implica, né, o drama que ela te seduz por, ou se você, como um poeta que de regra se aproxima da poesia épica, você se aproxima desses elementos, mas também dos elementos que a compõem. Então, ritmo, sonoridade, a forma das letras, né? Ou a dinâmica formal nos pronunciamentos da fala, percebe? Então eu diria que, para um cético, toda experiência é explicitamente concreta, por assim dizer, independentemente de qual seja a seara em que ela se dá. Agora, existem dinâmicas em que... Não é para mim. Eu estou aqui te passando. Genial. Eu diria que digamos assim, os elementos não são explícitos se não se suspende o juízo. Acho que essa é a questão, né? Acho que seria um pouco o vínculo que eu daria, a resposta que eu daria costurando você e o Brito, né, de que a concretude ela só não é explícita na incapacidade de se estabelecer um operador de pictorialidade, ou seja, se o juízo não está suspenso. Porque se eu suspendo o juízo, eu me disponibilizo a aprofundar o gosto diante de uma experiência, a experiência na qual eu me aprofundo é justamente a experiência compositiva. Ou seja, qualquer tipo de experiência abre-se ao aprofundamento do gosto justamente em função da sua dinâmica compositiva. Ou seja, eu vejo do que ela é feita. Esse é o ponto. No que diz respeito a menos a mecânica e mais a dinâmica pictórica.